Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal, mais um episódio do nosso podcast Profissão Mundo. Meu nome é Renato Lopes e a gente aqui conversa diariamente com profissionais brasileiros, portugueses, angolanos, falantes de português atuando pelo mundo nas mais diversas áreas de tecnologia, investimentos, vendas, recrutamento. Todo dia um convidado especial para compartilhar um pouquinho da sua experiência, da sua vivência, da sua visão de mundo, de carreira, de empreendedorismo. E hoje a gente vai conversar aqui com uma convidada com mais de 15 anos de experiência no mercado de tecnologia e marketing, tem se destacado em renomadas empresas, esteve envolvida em projetos de grande relevância no mercado nacional. Além de conquistas profissionais, ela hoje é referência em gestão e operações de e-commerce, atuando como diretora comercial de marketing na Orbital E-commerce, empresa de e-commerce com foco em ECU e B2B. E também coordenadora de um curso de pós-graduação em gestão e operações em e-commerce. E, claro, embaixadora também do projeto Mulheres no E-commerce, Eboot E-commerce. É host também do podcast Mulheres no E-commerce. Hoje a gente vai bater um papo especial aqui com o Wafa Smiley. Obrigado, Wafa, pela participação. Eu que agradeço, super lisonjeada pelo convite. Até brinquei no Instagram, espero ter pronunciado certo o nome, até treinei para falar, para ver se eu estava pronunciando correto, Wafa. Todo mundo faz isso comigo. Eu pronunciei certo? Como que é seu nome? Fala pra mim, pronuncia você pra eu ouvir como é que é. Eu só imagino, Mas tá certinho. deve ser até chato, entre aspas, assim, chato, né? Ficar sempre se repetindo. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Chega uma hora que. Tá sei até que Fazer vou o quê, perguntar, né? né? Fazer o quê, né? Tem que falar, não tem jeito. Bom, pessoal, se você é novo aqui no canal, tá começando a acompanhar a gente, é a primeira vez, ou já acompanha a gente, olha, a gente tem um projeto aqui de 5 meses, no YouTube a gente já passa aqui de 70 mil visualizações, somadas as nossas redes sociais, estamos alcançando aí 200 mil visualizações dos nossos conteúdos. Uma ideia que começou, eu queria muito aprender com profissionais, e que bom que eu posso fazer isso compartilhando, mas para que a gente continue o projeto, peço aquela sua força, pessoal. Se inscreva aqui se você está assistindo no YouTube, se você está assistindo pela Twitch, pelo Facebook, ao vivo, considere vir aqui se inscrever, independente da plataforma. E independente da plataforma que você estiver acompanhando, aqui na descrição eu estou deixando as redes sociais da Wafa, para quando acabar aqui o nosso bate-papo. Infelizmente ele vai acabar, a gente quer sempre 10 horas aqui do nosso convidado, queria bater um papo de horas com a Wafa. A gente vai reservar um tempinho dela aqui, então quando encerrar o bate-papo, você não precisa encerrar essa conversa com a Wafa, tá? Vai lá aqui na descrição, comenta na última publicação da Wafa lá que você assistiu Profissão Mundo e que quer continuar esse bate-papo com ela. Tenho certeza que você vai achar bem legal e a Wafa vai interagir. E se você não estiver vendo na descrição, aqui na tela tá o arroba da Wafa, tá? Do Instagram. E também estou deixando as minhas redes sociais e a do canal aqui para você acompanhar os nossos conteúdos e agenda. E principalmente, você tem a chance de estar assistindo esse episódio aqui ao vivo. A gente quer muito o seu comentário, a sua pergunta, a sua observação, o seu ponto de vista sobre o que a Wafa vai compartilhar aqui com a gente. Bom, Wafa, a gente começa sempre da forma mais tradicional possível em qualquer podcast, né, entrevista. Para quem não te conhece, se você compartilharia um pouquinho da sua história, o que te trouxe até aqui. Ah, legal. Eu me formei em publicidade e propaganda em 2005. Eu sou de família libanesa, sou nascida em Guarulhos, São Paulo. E assim, a tecnologia, marketing sempre me motivou. Nós começamos em 2007, né? Quando ainda nem tinha escritório do Google no Brasil. A gente já começou com esse foco em SEO. E desde então, essa acabou sendo nossa principal disciplina, né? E aí a gente passou por agências, tivemos aí grandes clientes, grandes players, né? Que a gente já atendeu como agência, como consultoria. E agora a gente está com a plataforma Orbital Commerce, né, que ela tem esse foco aí de SEO, que é justamente para trazer muito à tona o tema sustentabilidade de negócios no digital, que é uma dúvida assim que acaba pegando muito o nosso mercado, o mercado de e-commerce, porque todo mundo quer empreender, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro no digital, mas acaba metendo pés pelas mãos por falta de informação,
ou aprende a trabalhar com player e não consegue fazer o omnichannel acontecer, não consegue abrir canais e não consegue fazer sua marca crescer na internet, que eu acho que é o nosso tema de hoje, né? Falar Sim. sobre um pouquinho como crescer a marca. E crescer a marca está muito atrelado nisso. Você conseguir fazer sua marca ter relevância na internet hoje é muito fácil, muito mais fácil do que era no offline, porque no offline sempre foi muito caro. Então, eu venho de uma época, na época que eu estive na faculdade, a gente fazia as tabelas de mídia, né, aquela coisa assim, e a gente via que era um investimento gigantesco. Então, não era para todo mundo. E aí, com a vinda da internet, né, assim, o crescimento do marketing digital que aconteceu mais ou menos nesse período que tudo começou, né, aí começou a se democratizar. E com isso a gente já posicionou vários clientes menores perto de players grandes na internet. Legal. Então é completamente possível, factível, mas é preciso fomentar o mercado, é preciso ajudar o mercado a entender o como fazer isso, né? Para não ter esse problema de mortalidade de projetos que tem acontecido muito, infelizmente, né? O Brasil, tenho certeza que consegue chegar em outros patamares aí em relação à questão de taxa de conversão e ROI. Olha, e curioso, já deixa que o episódio vai ser muito legal, porque 10 anos de experiência em SEO, tem muita gente hoje, digamos, começando a trabalhar até na área de marketing, né? Que nem sabe o que é SEO ou não sabe ainda praticar, e assim, 10 anos de experiência, pessoal, vai ser muito legal a Wafa compartilhar um pouquinho dessa experiência com a gente. Mas eu queria até começar assim, digamos, o bate-papo do nosso tema, Wafa. Uma pergunta até que pode parecer óbvia, sabe? Principalmente, talvez, ali depois da pandemia. Mas eu vejo ainda muita gente falar sobre marketing digital com um olhar meio escanteado, achando que é uma coisa de vender curso ou algo que é para fingir que vai ganhar dinheiro, né? Digamos assim, tem muito influenciador digital. Será que você poderia contextualizar para a gente o que é marketing digital e qual a importância dele hoje para empresas, né? Não para, digamos, só para aquele influenciador em casa, mas para a empresa, o que pode mudar para a empresa? Eu acho que a gente nunca pode rotular o que é, né? Eu acho que é importante a gente primeiro entender o conceito para aí depois nós criarmos a nossa história. Né? Então, o que é o conceito do marketing digital? O conceito do marketing digital é algo que veio para facilitar as empresas a atingir o seu público no momento certo e na hora certa que o público está pronto para comprar. Basicamente é isso, o marketing digital. Então, você vai fazer toda aquela questão da atração, a consideração, a conversão, a fidelização, tudo de forma muito mais assertiva, né? Que a gente fala da tiro de sniper. Então, você acerta aquele público-alvo de uma maneira muito mais eficaz, barata. Então, esse é o conceito do marketing digital. Infelizmente, ou, né, até que felizmente para algumas áreas, né, as pessoas entendem sim, marketing digital, mas eu não tenho curso, né, mas não é curso. Mas é muito difícil posicionar minha empresa no Google. Eu faço lá meu Instagram. Então, você vê que as pessoas vão criando, né, conceitos aí paralelos em relação ao marketing digital, mas basicamente ele é isso. E outro ponto também, na mesma, digamos, pegada ou levada ali da pandemia, ou mais recente, né, em que todo mundo entendeu que precisava estar no digital, realmente todo mundo passou a estar no digital de qualquer forma, né? O que eu vejo por aí de publicações assim que muitas vezes não tem nem nada a ver com o que representa a marca ou a loja. Então assim, hoje todo mundo desde da lojinha ali da esquina ou a grande empresa quer estar bem posicionado, mas está errando muito. O que você diria que são o básico do básico de uma boa estratégia, Wafa? Então, o básico do básico é isso que a gente falou, de marca, né? Então, você conseguir se posicionar, você conseguir ter a sua marca e que consiga fazer ela ficar relevante, né? Hoje, as pessoas atrelam muito a venda no digital através dos grandes players e marketplace.
Mas quando você fala em vender em marketplace, ótimo, ele é um ótimo impulsionador de vendas também. Ele é mais um canal, mas nunca se pode abrir mão da marca, do posicionamento dela, né? Aí você tem várias formas. Você tem, por exemplo, a forma Google, né, que hoje é o principal buscador, agora o Bing vem com tudo, também a gente pode falar um pouquinho depois sobre o Bing, que integrou rapidamente aí o ChatGPT, a gente pode falar um pouquinho também sobre inteligência artificial. Mas o principal é o Google ainda. Então, o Google hoje rege, né? 90 e tantos por cento de busca hoje, 98%, acho que está nesse número ainda, é ainda o principal buscador. Então, a gente precisa estar lá, né? Mas aí as pessoas ainda se refugiam muito no Instagram. Não que esteja errado também, a gente não está falando aqui nada de certo e errado, a gente está mostrando caminhos e conceitos e técnicas que são importantes você ter o fundamento de cada uma delas, né? Mas, por exemplo, o Instagram, ele trabalha muito em cima de engajamento, então é necessário sim ter um Instagram, mas é aquela corrida frenética, né? E atrás do engajamento, atrás de tentar públicos novos. Então, rapidamente você cai seu engajamento lá da empresa. Então, é uma busca ali constante. Já na parte de Google, não. Na parte de Google é algo mais sustentável, mais, né? Também depende muito do negócio, também depende muito de estratégia, mas a gente não, desde que quando começou toda essa movimentação à internet, o Google sempre representou muito e sempre foi muito mais sustentável, né? E aí os outros, né? Aí vem com o e-commerce, né? Então o e-commerce a gente entende como essa nave mãe, né? Do processo, tudo vinculado, os canais todos vinculados, porque aí sim você consegue fazer a sua marca. Eu não sei se é uma experiência sua, eu acho que também muitas dessas empresas, quando estão pensando ali em, digamos, levar o seu posicionamento, claro que o objetivo de todas é vender, mas elas acabam não entendendo bem para que serve o objetivo de cada espaço na internet, não sei se é o seu entendimento também. É isso mesmo. Cada um, né? Cada um tem a sua forma de trabalho e a gente sempre orienta, faça o crescimento sustentável. Cria o seu canal principal, né? Que é o seu e-commerce, que é o seu site, que é o seu canal de vendas, né? Principal, onde tem o endereço. E dali vá aprendendo a mexer em cada um dos players e vai vinculando isso. E aí cada player tem seu formato de trabalho. Eu não sei se até é o pior para você. Eu acho que o pior cenário é até quando a pessoa se desgasta muito criando conteúdo, por exemplo, para o Instagram, como foi o seu exemplo, e depois de 6 meses se decepciona com marketing digital, entre aspas, porque não está vendendo nada. Talvez ela só não tenha entendido que a estratégia é adequada, não. Exato. E o Instagram também, ele passou por fases, né? Então, por exemplo, o Instagram, hoje, grande parte do conteúdo orgânico é meio que despriorizado, né? Então, todo mundo tem que colocar dinheiro. Aí veio o TikTok com tudo, e o TikTok virou aquele marzão aberto para você trabalhar ali, conseguir muitos seguidores, conseguir muita relevância de uma maneira mais rápida, mais barata, mais eficaz. Depois, isso vai acabar mudando, né? Vai inflar a rede, aí o pessoal vai começar a cobrar mais caro o anúncio, como aconteceu com todas, né? Meio que um processo evolutivo ali, né? Mas o mais importante é a gente entender que, poxa, se eu fizer só um postzinho no Instagram, uma rede fraca, ou começando, ou que não tem muita gente ali, não tem muita audiência, não tem engajamento, você não pode ter uma expectativa muito grande de que você vai ganhar dinheiro com uma rede que está começando. E a gente vê ainda muito essa movimentação acontecendo. Gente, não, já estou fazendo meu Instagram, resolver minha vida, né? E não é. Então, você tem que pôr dinheiro, você tem que sempre pensar, vou começar um negócio novo? Não tem jeito. Investimento é imprescindível, né? E quanto mais rápido você consegue impulsionar o seu negócio no digital. Tudo é muito comprado aí, né? A mídia é comprada, a relevância que você consegue, você tem que ter bons profissionais trabalhando, então isso significa maior custo operacional, e aí assim por diante. Olha que legal ter uma profissional que entrega assim a verdade, né? Porque eu vejo tantos anúncios por aí de ganhe muito dinheiro, transforme a sua empresa sem gastar muito. Quando eu escuto então aqueles vídeos de
cresça no digital só com o seu celular, isso chega a dar vontade de morrer. Meu Deus, como pode isso? Alguém anunciar Ah, e isso tem uns ainda? influencers aí que já ofereceu 1 milhão em uma semana com a fórmula não sei das quantas, né? E aí a gente fala, gente, é realidade, é muito conhecimento, tem que estudar, né? Todo profissional que está aí empreendendo no digital tem que estudar muito, tem que entender bem os canais, tem que estar com uma equipe realmente eficiente, e boa, porque também tem muita empresa aí enganando esses empresários, né, que não conhecem, não às vezes não tenho mais idade para isso, ou ai, não tenho tempo, aquela coisa, não tem como, o mercado não tem mais espaço para isso, né? Independente de idade, independente de tamanho de empresa, é preciso sim conhecer os canais que vai trabalhar. Não tem jeito. Perfeita, perfeita mensagem. Que bom. E que bom que também você entrega a mensagem que tem que trabalhar, né? Porque Tem que muita gente trabalhar. Não acaba é 1 entregando milhão a em uma mensagem. semana. Ou entrega ali e diz que vai ficar automático, pessoal. Vai ficar automático esse robô para você aqui. É claro que você vai poder automatizar muitas das funções, digamos assim, né? Mas não quer Mas dizer a que você estratégia é nunca vai sua. participar, né? Exatamente. A estratégia é do cliente, a estratégia é do empresário. Então é isso. Tem que entender o que vai aplicar aí para conseguir medir depois. E para esse empresário que está assistindo a gente aqui agora, o AFA, os primeiros passos ali dele, ali, digamos, para ingressar no digital, ele quer ingressar da forma correta. Quais seriam os primeiros passos que você daria ali? Olha, você precisa estar aqui nessas redes, precisa construir esse básico para ter uma presença forte da sua empresa. Olha, há uns 5 ou 6 anos atrás, vamos estar mais ou menos esse período, a gente poderia falar isso para quem está começando, para quem está ingressando. Hoje o nosso assunto é muito mais assim, você que já empreendeu e não deu certo. Verdade. Então, hoje está muito assim, porque todo mundo já tentou alguma coisa, né? Todo mundo já tentou ganhar dinheiro vendendo alguma coisa pela internet, e aí acontece muito isso. Então, bom, o principal é isso que eu falei, né? É você criar a sua marca. É o primeiro de tudo. Você precisa pensar que essa marca precisa escalonar e ter sustentabilidade de negócios, né? Antes de escalonar, tem que ser sustentável. Então, eu não posso, por exemplo, não saber fazer conta, né? Eu acho que é o principal, né? Saber fazer conta. Eu vejo que muita gente não sabe calcular e-commerce hoje, né? A gente até desenvolveu uma ferramenta que é de calculadora de e-commerce. Então, se eu vou trabalhar com marketplace, qual que é a margem que eu tenho que trabalhar? Lucro bruto, lucro líquido, fórmula de ROI, tudo isso tem que estar muito bem desenhado, e estratégias de precificação, porque hoje tudo se vende na internet, existem muitas lacunas de vendas, que você fala assim, mas o meu está saturado, né? Tem muita gente vendendo o que eu estou oferecendo. E a outra estratégia é não caia no limbo do preço. Você caiu ali vou baixar o preço, vou fazer melhor que todo mundo, porque eu preciso vender e etc., está fadado ao fracasso, né? Então, o ideal é, primeiro, saber fazer conta, entender precificação, conhecer as lacunas de mercado, que a gente fala que é encontrar o caminho das pedras das vendas, né? E não ser igual a todo mundo. Então, e uma outra tendência também que está se falando muito agora é agregar valor ao produto. Então, não é só commodity, não é, só vou lá, vou vender e pronto, acabou. Não, é o que eu posso agregar mais para eu fidelizar, né, para eu entregar algum serviço com aquele produto. Então, algo que eu vou pegar no emocional do cliente, né? Então, tem muitas coisas que podem ser feitas com produtos que são puramente frios, né? Então, existem milhares e milhares e milhares de estratégias que são possíveis serem aplicadas para, sim, ganhar dinheiro, mas primeiro precisa desses primeiros passos aí. É curioso que, assim, no fim das contas, tudo que você falou, basicamente, você está falando sobre um bom empreendedor online ou não, né, Wafa? Exato, é empreendedorismo. Sim. No final, tudo vira comerciante. Tudo que muitos já aplicam ali no offline, digamos assim, só estão travando a empresa deles ou o resultado deles por, às vezes, uma crença de que eles não sabem utilizar alguma plataforma, né? Muito. Crença, acho que é o principal, né? E não é religião, gente, é negócio. Negócio. E bom, até aproveitando que você falou de
Sobre conteúdo, essa eu também acho que, principalmente, me parece um dos erros de quem está começando a empreender ali no digital. É achar que, basicamente, depois que starta, que tem que ter um tráfego pago, é só pagar que qualquer coisa as pessoas compram. É como criar um conteúdo relevante, sabe? Um atrativo e que encaixe para aquele público que eu acredito que vai comprar o meu produto, né? É, aí que entra a questão dos estudos, né? Então, estudar bem a famosa persona, né? Que a gente fala bastante aí no marketing digital. Mas muitas vezes o pessoal estuda a persona baseado em achismos. E isso é que é muito ruim, né? Hoje existem diversas ferramentas gratuitas, até do Google, que é possível ser usadas para você identificar esses públicos, né? Tem aí o famoso Google Trends também, que analisa tendências totalmente de graça. Bom, só o pacote Google aí, se a gente for falar, existem mais de 20, sei lá, ferramentas que é possível você fazer um estudo aí e conseguir encontrar o melhor cenário de vendas, né? Então, eu acho que é por aí. Agora, a rede social em si, ela, quando você está vendendo principalmente um produto de consciente coletivo, né? Roupa, sapato, esse tipo de coisa, a gente vê que não tem muita dificuldade, dependendo, né, se é algo mais popular. Então, digamos que é um pouco mais fácil de acertar, né? Mas mesmo assim, ainda pode cair nessa barreira aí da lucratividade, dependendo de como isso é trabalhado, porque se você baixa muito a sua margem, você tem que ter um volume maior de vendas. Às vezes você compra muita mídia e essa mídia às vezes não torna o processo lucrativo, né? Então, assim, rede social é um negócio que a gente acredita muito, que dá sustentabilidade de negócios, sim, mas é preciso também analisar friamente para não estar aí gastando demais em algo que é com pouca lucratividade. Por exemplo, né? Aí a gente abre um mundo de possibilidades, né? Um mundo de anúncios, de formatos. Olha, curioso até você compartilhar sobre essa questão de, mesmo para um produto assim, digamos, que as pessoas pensam relativamente simples, uma roupa, um sapato, um tênis, mas o que eu já vi de pessoas que começaram a empreender e desistiram do negócio, porque entraram nessa do que você falou de competir só pelo preço, né? Tá só fazendo tráfego pago, tá só competindo pelo preço, imagino que se chega uma hora fique insustentável o negócio para a pessoa, né? Exatamente. É muito. Acontece muito mesmo. Por isso que o principal a gente fala é saber calcular ROI, né? E calcular ROI é um pouco diferente do que da vida offline, né? Então, são outros atravessadores que tem ali, que vai comendo a lucratividade do negócio, e aí depois, quando vai ver, não está saudável, né? Ou está vendendo muito pouco. Eu acho que o que mais a gente tem hoje é empreendedor que quer entrar sem investimento nenhum. Aí vai lá, acha que vou colocar 100, 200 reais num post e vou sair vendendo, né? E aí não é assim, né? Vai vender uma ou duas peças e aí depois não tem mais para colocar e aí acaba desistindo e largando do negócio. Então, eu acho que é o que mais acontece. Olha, até um cenário assim você compartilhou, eu já vi muita gente, principalmente no Instagram, né, que nas suas primeiras publicações ali de uma página, normalmente o alcance orgânico é maior, né, até para incentivar ali que está começando a criar aquele conteúdo, e a pessoa acha que vai fazer mágica com aqueles 3 primeiros reels ali, quando ela percebe depois de um mês, 2 meses, né, uau, é muito desse empreendedor, desse novo empreendedor que acaba desistindo, porque ele não está bem informado antes, né? Exatamente. A questão do dropshipping também, que a gente tem visto muito hoje, gente querendo começar, né, com dropshipping. O dropshipping, ele é muito predatório, muito predatório mesmo, dependendo da forma como ele é trabalhado, né? Então, a pessoa fala assim, legal, eu tenho lá um grande atacadista e já está conectado aqui no meu e-commerce, e agora é só eu vender. E aí ele vai entregar para o meu cliente, nem essa dor de cabeça eu vou ter. Só que a gente volta mais uma vez, gente, é trabalho. Então, o seu percentual de comissão vai ser muito pequena, como se você fosse um vendedor ali independente, né? Quando você fala em dropshipping. Então, você tem que pensar em formatos de dropshipping que realmente monetizam legal. Existe bastante. Eu falo bastante sobre isso também. Para as pessoas não caírem nisso, porque o empreendedor, quando está começando, eles acabam, né, achando fácil esse trabalho.
E não Sim, é fácil também. sim, sim, dá bastante trabalho. E, assim, acho que a gente até tá falando muito disso, mas seria, digamos, voltar ao começo, o AFA, sobre SEO. Eu não sei se é uma também experiência sua. Infelizmente, assim, em algumas empresas que eu passei, às vezes recebi aquele profissional novo, saiu da faculdade de marketing, ou estagiando, ou realizando um trabalho. Ele é muito bom, sabe? Mas eu via que as faculdades não entregavam para ele a informação do que é SEO. E eu falava assim, pessoal, se vocês não entenderem o que é SEO, otimizar um texto, otimizar um conteúdo, tá entendendo muito pouco hoje, né, Waf? Exato. Infelizmente, a gente vê diversas empresas entregando SEO só como conteúdo. E não é. Porque não adianta, por exemplo, você ter um código de programação por trás ali que não é indexável, que não é facilitado para o Google. Então, é o ponto número um. Então, a gente fala em SEO em três pilares, que é hierarquia, o segundo que é proeminência e o terceiro que é relevância. Então, o terceiro, relevância, ele que é o conteúdo, mas tem que ter os outros dois na frente, né? Então, você tem que ter estratégias muito apuradas. Eu acho que, assim, um dos grandes fatores pelo qual eu gosto muito de falar e gerar conteúdo é para fomentar o mercado de uma maneira que até as agências, as empresas que vendem SEO, procurem vender o SEO da forma mais correta. Por quê? Por exemplo, plataformas de e-commerce gratuitas, né? Então a pessoa fala assim: estou começando, ou eu acho que aqui atende, porque pelo não preciso pagar nada, né? Então, por que eu tenho uma plataforma que custa zero e outra que custa muito caro? Né? Então, por quê? Porque a cara só os grandes lojistas aí, as grandes marcas conseguem entrar. Não, não é exatamente por isso. Na verdade, a plataforma de e-commerce ou a plataforma que você vai usar para colocar o teu conteúdo, ela tem que ter essa hierarquia, esse código de programação preparado. E o que acontece no mercado aí? A gente tem o desenvolvedor, que ele se forma para ser dev, né, como a gente chama no mercado, e a gente tem o pessoal de marketing, que se forma para fazer campanha, para pensar aí nas estratégias de vendas e etc. O SEO, ele acaba ficando no meio, porque ele é uma parte dev e é a parte marketing. Então, acaba sendo uma disciplina que flutua entre essas duas áreas. Então, o dev, quando ele vai fazer, ele só joga um conteúdo lá. Ele faz aquele layout bonito, que é o que a maioria dos empresários querem, um layout bonito que vai chamar a atenção do comprador. E não repara que é preciso ter tudo isso para que entre gente no conteúdo dele. Porque não adianta tá bonito, que a gente brinca, abrir uma loja maravilhosa numa rua sem saída. Se ninguém vai entrar na rua sem saída, porque lá na frente tem uma placa, rua sem saída, você não vai. Então é a mesma coisa quando a gente fala de SEO. A gente precisa ajudar que passe a prefeitura e abra aquela rua. Senão, você não adianta ter um layout mais lindo. O layout ali é importante, mas depois que eu tenho gente dentro da loja. Então, tem até uma ferramenta aí, se vocês quiserem até anotar, chamada SEMrush. SEMrush. Ela tem lá algumas consultas gratuitas, mas ela é paga. E lá você consegue ver o quanto o seu site é relevante na internet, por diversos aspectos, tá? A gente não fala só de tráfego, de gente entrando. A gente fala quais palavras-chave estão ranqueadas, volume de palavras-chave. A gente fala percentual de pessoas que estão acessando por marca ou por produto. Ou seja, se a pessoa está acessando por marca, é sinal que a sua marca está ganhando relevância na internet. Então, a gente tem diversos clientes hoje que, 30% acesso por marca, 70% acesso por produto. Então, eu vendo um produto e dentro desse produto celular, iPhone 14. A pessoa pesquisa assim. Tem gente que pesquisa celular, qual o melhor celular? E aí, assim por diante. Então, a gente tem muita variação de palavras-chave que a gente pode ranquear e trazer esse visitante que está no momento de consumo para dentro da minha página. E aí, tem um outro relatório, que é até dentro do Analytics, que chama relatório de atribuição. Que é o quê? Que é assim... poxa, o meu possível cliente entrou primeiro pelo Instagram, mas ele não foi até a minha loja.
Mas depois esse mesmo cliente, ele foi lá e entrou via busca orgânica, foi lá pesquisar mais no Google, por exemplo, encontrou meu conteúdo e converteu. Então, quer dizer, vou deixar então de fazer Instagram, porque ele converteu pela busca orgânica? Não, foi relevante, né? Ele converteu, a gente fala em segundo clique ou segundo canal, né? E aí, assim por diante, tem relatório de atribuição que mostra que o lead, ele passou em 5, 6 canais para depois converter. Quer dizer, ele ficou procurando enquanto o teu conteúdo, procurando enquanto o teu conteúdo. Aí vem também as ações de remarketing, né, que a gente fala bastante, que são aquelas ações que a própria rede social, o próprio Google também tagueia aquele lead, naquele possível lead, e oferece o produto para ele no momento que ele está navegando. Então, é uma estratégia ultra inteligente que todo mundo pode usar. Não é um custo muito alto, mas você entende que é uma questão estratégica e que precisa entender o processo para conseguir fazer todos esses canais aí terem essa sinergia em torno do e-commerce? Olha, eu vou te compartilhar que eu já tive esse bate-papo sobre SEO em várias empresas com diversos profissionais e eu não me lembro de ter visto uma explicação tão boa para uma empresa do que é o ponto ali, aonde o pessoal está falhando no SEO. Eu não me lembro de ter escutado. Se eu soubesse antes, me ajudaria muito ali no processo com algumas empresas, alguns times. Não me lembro de ter uma explicação melhor. Que bom, que bom. Espero poder ajudar o pessoal que está nos ouvindo aí. E você já é um grande ganho aí, ó, que eu já levei uma informação relevante. Eu me peguei aqui assistindo, na verdade, ao invés de participar da conversa em alguns momentos. Aqui, antes de deixar aqui a próxima pergunta aqui, eu queria só mandar um agradecimento aqui para o Júlio, de Portugal, que mandou aqui um boa noite para gente, para o Fabrício Ecardi, que mandou um vamos para mais um podcast, a Cearim, que mandou aqui um boa tarde também para gente. Obrigado, pessoal. Deixa suas perguntas aqui, a gente quer entender as suas curiosidades sobre qual o AFA tem aqui para compartilhar. E bom, acho que até falando eu tô tentando resumir, gente, então deixa as perguntas aí, porque tem muita informação. Pessoal, é muita coisa, na verdade. Eu acho até que nem vai caber tudo que eu queria perguntar aqui para o AFA, gerou já muitas outras curiosidades. Mas até isso, muito disso que você falou, acho que frustrou muito o empreendedor, né, o AFA? Eu vejo, por exemplo, e digo até de causa própria, esse ponto de, digamos, pegar qualquer plataforma ali, realmente tem muita plataforma online ali dizendo de graça, faça o seu e-commerce Comece a vender hoje mesmo. Comece a vender hoje mesmo. Ou quem acha que consegue desenvolver alguma coisa. E muita gente pensa que investimento é só dinheiro, não. Mas você investe um tempo dedicado grande ali para uma coisa que talvez não leve a lugar nenhum, né? Exato. Muito. Muito mesmo. Até estratégias em rede social, que é o mais tranquilo, que todo mundo mexe, todo mundo conhece mais, né? Ainda a gente vê que tem muita estratégia ali totalmente errada, né? E, bom, quais são as tendências? O que você diria para quem está acompanhando a gente? As tendências do marketing digital para as empresas, inovações, o que o futuro está demandando, o que quem está assistindo a gente tem que estar preparado para realizar para a sua empresa? Bom, um assunto que está super aí em alta é a inteligência artificial, né? Que entrou com tudo. A gente ficou assim, né? Meio pisando em ovos, né? Porque em alguns países aí já bloquearam o ChatGPT, né? Nos Estados Unidos parece que vai entrar em votação aí algumas limitações em questão ao ChatGPT. Bom, mas enquanto ele está liberado, a gente aqui está fazendo diversos testes para conseguir aumentar a conversão de clientes, né? Então, um dos testes que a gente fez um piloto com um cliente nosso é usar o ChatGPT todos os dias nas descrições de produtos. Por quê? Porque o ChatGPT, ele cria conteúdo genuíno. E para Google, para ranqueamento, para relevância de marca, isso é extremamente importante, porque conteúdo duplicado, não sei se vocês sabiam disso, mas conteúdo duplicado o Google desprioriza. Então, aí, às vezes, você fica pegando, vou pegar a descrição do meu fabricante, jogar aqui e tal, você está copiando um conteúdo e esse conteúdo aí acaba sendo despriorizado. Com o ChatGPT, nesse piloto, o nosso cliente todos os dias entrava, fez lá um processo que nós fizemos estratégico, né? E ele fez a parte operacional. O tráfego orgânico dele fez assim,
Em menos de um mês. Foi algo impressionante. Por quê? Porque antes a gente tinha que ter, né, o redator ali pensando, escrevendo, recolocando as palavras, tagueando, pensando, né, todo o beabá do SEO, né, e agora o ChatGPT meio que entrega. Então aí agora a gente ensina o prompt, né, que agora as novas funções aí, o redator ele vai ser um operador de prompt, que a gente fala, né? Então, como ele vai inserir a informação para que a inteligência artificial traga? E quanto vai se tornar mais produtivo, né? Então, é uma coisa que já é para todo mundo ir pensando como que pode usar o ChatGPT ou as inteligências artificiais, porque tem muito agora. Saiu o ChatGPT, mas a gente está testando aqui muitas ferramentas que estão integrando ao ChatGPT, né? Meu, assim, a velocidade é gigantesca. Não posso falar ainda porque a gente ainda está testando, mas essa parte a gente já tem absoluta certeza que vai gerar muito resultado em menos tempo, né? O que o redator demorava mais para escrever, o ChatGPT escreve em 2 minutos, nem 30 segundos. Olha, bem rápido, na verdade eu tenho também utilizado, assim, experimentado algumas ações, mas até fica a pergunta assim, às vezes eu vejo o chat GPT, eu não sei se também, claro, uma questão de uso, eu vejo muita gente publicando textos sem às vezes revisar informações, sem dar uma olhada, muitas vezes a informação do chat GPT fica genérica demais, né? Não fica... Como que trabalhar esse meio de campo ali, usar a plataforma para me ajudar, mas sem, digamos, perder ali a parte humana, digamos assim? Por isso que o redator ele não perde a função, ele vira esse operador de prompt, porque ele precisa ler, ele precisa revisar, ele precisa saber que daquela informação, como que eu vou jogar outra para o ChatGPT ir aprofundando ou chegar onde eu quero, né? Então tem tudo isso. Olha, que legal você até colocar isso, porque muita gente fala com medo, assim, de que oportunidades de emprego vão acabar. Pelo menos pela minha opinião, eu acho que, na verdade, são novas oportunidades criando, né? Que a gente tem que estar Tudo se preparado para elas, reinventa, né? né? É Sim, uma reinvenção do que já existe, na verdade. sim, sim. E você que está acompanhando a gente, criador de conteúdo ainda por cima, vai facilitar muito a vida, né? Vai facilitar muito a vida. Então, se você vai lá, eu cobro por conteúdo, eu cobro, era bem comum aqui, pelo menos, 10 centavos, 20 centavos por palavra. Não, agora tem que reinventar isso e falar, olha, eu consigo gerar tantos textos em tanto tempo. E revisar e publicar e gerar resultado de SEO, por exemplo. Claro, desde que ele entenda também essa tríade do SEO, né? Porque não adianta oferecer SEO, às vezes, para uma estrutura que não vai gerar nada, né? Então tem isso também. Verdade, verdade. Bom, Alfa, queria te pedir para um momento assim para você compartilhar um pouquinho do seu momento atual, dos seus projetos, um pouquinho da sua plataforma, para compartilhar com o nosso público. Ai, que legal. Então, eu estive em Portugal agora, uns meses atrás, até um hello aí pro pessoal de Portugal. A gente está expandindo a Orbital Commerce, né? Estamos aí conversando com algumas universidades de lá para abrir laboratórios de inovação. Eu sou uma apaixonada por inovação, então eu sempre estou aí por dentro de grupos que falam muito de startup. Eu faço muitas mentorias nessa parte, né? Então, eu sou uma apaixonada por essa área assim de inovação. Então, estou sempre aí muito ligada. E aí, eu fui para Portugal para conhecer um pouquinho esse mercado. E agora, né, o nosso próximo objetivo é realmente agora a internacionalização. Aí a gente está estudando muito as questões técnicas, legais. E, se Deus quiser, logo, logo aí teremos muitas novidades aí nessa questão da internacionalização e falar um pouquinho mais desse mercado. E para quem está aqui já no Brasil, compartilhar um pouquinho do que é a sua empresa, do que a Orbital pode fazer por quem estiver acompanhando, aquele novo empreendedor, Alfa. A gente pega muito projeto de SEO, né? Que acaba, às vezes, envolvendo estratégias em conjunto com agências de marketing. Então, a gente certifica agências para trabalhar conosco, a gente treina agências, treina empresas que têm a ver, né, com a venda digital em si.
mas a plataforma Orbital Commerce é a única plataforma que tem esse SEO automatizado e que dá esse treinamento e que faz o cliente realmente ter visibilidade digital de uma maneira sustentável. Né? Então, aí a gente também tem as integrações, né, com Marketplace, com redes sociais, com a parte de Google Merchant Center e por aí afora, né? Tem integrações também com ERPs, com CRMs, com grandes players também, né? TOTOS, SAP, várias empresas aí que estão plugadas na nossa plataforma. E a gente também está crescendo muito essa parte do B2B, né? Então, uma coisa também que eu gosto de fomentar bastante é falar para o B2B como eu posso dizer, não querer entrar no digital de uma maneira varejista, né? Então, a gente está vendendo muito projetos em que a gente traz a escala para quem é do B2B. Como? Trazendo os varejistas para vender para o B2B, né, para a indústria, né, ou para o distribuidor, de uma maneira mais escalonável. Então, nós ajudamos nessas integrações e para que não aconteça esse problema que está acontecendo muito hoje. Então, a indústria, ela se sente de fora do digital, o distribuidor se sente de fora do digital, e aí o que é isso? Eu vou abrir um e-commerce, e aí o que acontece? Ele acaba concorrendo com o lojista que é dele. E aí o lojista fala, lógico, eu não vou ter preço, porque você é fabricante, você está vendendo na minha frente. E aí acaba acontecendo aí o problema de mercado que a gente está vivendo hoje. Então, o que a gente faz com a plataforma do lado B2B? A gente conecta os lojistas para vender nos marketplaces, para vender de forma digital, conectado à indústria, conectada à distribuição. Então, a gente entende que assim a gente forma o empreendedorismo, né? A gente forma uma sociedade melhor ali na parte do corporativismo, né? E é isso. Pura e simplesmente não porque todo mundo quer estar no digital, né? E muitas vezes não sabe que existem essas possibilidades de você ter um e-commerce B2B e de você trazer os seus lojistas e capacitá-los para que eles vendam ainda mais, que consequentemente vai comprar mais de você. Então é isso que a gente está fazendo agora. Olha, é muito legal, na verdade, assim, saber que tem uma empresa do digital hoje que, além de, claro, fornecer o serviço, vender os seus serviços, também educa, né? Que isso é muito importante por toda a conversa que você trouxe aqui pra gente, todas as informações. Tem muito empreendedor novo aí sendo enganado, né? Porque muitas vezes contratam um serviço ou uma plataforma sem nem saber o que aquilo pode dar de retorno e como utilizar. Então, fico muito feliz de ter uma empresa que, digamos, entrega a proposta, entrega a plataforma, entrega o serviço, mas também educa para que esse empreendedor saiba exatamente aonde está indo, né, Wafa? Sim, porque assim a gente, né, a gente consegue mudar o cenário brasileiro de taxa de conversão em e-commerce. A gente não sai de 1,5%, enquanto a Europa chega a 5%. Então, por que a gente não chega? Por falta de informação, por falta de entender o que é uma plataforma de e-commerce, por falta de entender como trabalhar os players da forma correta. Não adianta, a pessoa que ela é indústria, a indústria ela não vai vender Mercado Livre, por exemplo, né? Ela vai ter que criar todo um setor ali, ela vai ter que virar o transatlântico dela de uma maneira muito 360, assim, né? E é muito, muito, muito complicado. E assim, a gente vê empresas grandes fazendo isso, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa movimentação de mercado acontecer, levar informação para que a gente consiga melhorar como um todo o nosso processo digital no Brasil. Se as pessoas acham que é um mercado inflacionado, olha, não sei se é a opinião da Wafa, é um mercado que ainda tem muito espaço ainda para crescer no Brasil, né? Muita coisa para crescer e evoluir da Wafa. Muito a evoluir. E quando eu fui a Portugal também, assim, eu vi muito que nós também temos um mercado maravilhoso, né? Sim. Porque Europa são países pequenos, né? Então, população bem menor, mercado, obviamente, acaba ficando bem reduzido. Então, assim, a gente está realmente num país maravilhoso para negócios,
em todos os aspectos, que causa inveja lá fora, assim, claro, a gente não vai competir aí, a gente não está falando de China, de Estados Unidos, mas em frente a muitos países, sim, a gente tem um mercado muito bom e que pode ser muito, muito melhorado. Olha, pessoal, então se você gostou aqui do bate-papo, da nossa conversa, a gente vai fazer aqui umas perguntas tradicionais de encerramento do nosso podcast. Mas se você gostou do bate-papo com a UAFA, aqui na descrição, independente da plataforma, estão todas as redes sociais da UAFA, tá? Vou deixar o Instagram aqui da Orbital também para vocês acompanharem também um pouquinho dos conteúdos, muito legais, assim, muito informativos, acompanhei bastante. Então, assim, aqui na tela eu estou deixando também o arroba da UAFA para você, quando encerrar esse bate-papo aqui, vai lá, continua a conversa lá, tá? Não precisa encerrar, comenta que assistiu aqui o nosso bate-papo, que quer saber mais informação. Tenho certeza, ela vai super interagir e você vai ver muita coisa legal também, muito conteúdo legal, tá? Na descrição Vou aqui ficar do muito vídeo. feliz, eu quero conteúdo lá também, gente. Vamos lá. Bom, Rafa, a gente tem aqui algumas perguntas tradicionais que a gente faz sempre de encerramento, independente da área de atuação do nosso convidado. Tem algumas questões que a gente quer muito entender. Eu acho que são características comuns a um bom profissional, a um bom gestor em qualquer área. A primeira delas, Rafa, é o que é um bom líder para você? Eu aprendi com uma chefe minha lá atrás. Eu tinha, assim, eu era bem novinha, e ela falou um negócio que me marcou muito, porque eu vinha, assim, de uma liderança bem difícil, né? E aí ela virou para mim e falou assim: eu sou uma líder servidora. E eu tomei aquilo para mim, isso foi lá em 2000, por aí, em 2000, 2001, 2002, alguma coisa assim. E eu tomei isso para mim até hoje. Então, todos que trabalham comigo, eu falo que eu sou uma líder servidora. O que você precisa? Né? Então, ajudar as equipes aqui internas da empresa, para mim, eu acho que é isso. Olha, é engraçado como, infelizmente, hoje ainda existem gestores e líderes que acreditam que é ao contrário, né, Wafa? Que, na verdade, a equipe está ali para servir para ele. E acho que você falou tudo. O líder está ali para servir a sua equipe, né? Exatamente. E quais sugestões você daria para um profissional ou uma empresa até que travou no crescimento? Eu sei que é abrangente, mas travou ali no crescimento, travou na carreira, travou a sua empresa. Ele precisa dar um novo start, sabe? Quais sugestões básicas que você daria para esse crescimento? Eu acho que primeiro é respirar, né? Eu entendo que muitos aí ficam nervosos, apreensivos. Primeiro de tudo, respira, né? Coloca no papel tudo que, né? Toda a trajetória ali. Primeiro, eu acho que é a conversa consigo mesmo. Tem muita gente que vai atrás de curso, né? Ou fica, meu Deus, eu preciso fazer um curso, preciso achar alguém para me ajudar e não sei o quê. E aí acaba também dificultando ainda mais o crescimento. Então, eu acho que a resposta está na pessoa. É legal você trazer dessa forma, porque por mais que a gente tenha tecnologia, o mundo está crescendo, bilhões de pessoas, mas a gente está perdendo tempo de falar com a gente mesmo, né? De enxergar. Hoje eu vejo muito se falar de olhar as suas habilidades, se autoavaliar, mas eu acho que talvez seja um dos pontos mais difíceis do mundo de hoje, Léo. Eu rezo, né? Nós somos humanos, eu rezo 5 vezes por dia. Então, quando eu me sinto travada em alguma coisa, eu respiro, rezo, peço orientação para Deus. E aí, assim, eu começo a pensar, escrever, e aí a coisa vai fluindo, sabe? Porque nada melhor que você mesmo para encontrar o seu caminho, né? Então, eu acho que é isso. Eu não sei se é uma opinião sua, mas acho até assim, eu não sou, digamos, extremamente religioso, mas acho que independente até da crença que a pessoa tenha, hoje tem a população está perdendo um pouquinho de crença nas religiões, né? E eu acho que isso não é bom para, digamos assim, de forma geral. Eu acho que atrapalha justamente nessa conversa interior, né? A fé, a crença ajuda de várias formas, né, Wafa? Não sei se é a sua visão também. Eu não sei. Isso é a pergunta que eu falo, não sei, porque eu nunca fui diferente disso, né? Sim. Eu sempre fui muçulmana, eu faço as orações desde os 8 anos de idade, então eu não sei, mas assim, eu diria que pelo menos é meditar. Sim, Meditar, se não acredita em nada, medita, faz a respiração, sei lá, alguma coisa, você tem que conversar consigo mesmo, entendeu? Se não tem um Deus, não tem uma força superior aí junto. Mas eu acho que vale. Tem um Deus que eu acho que ajuda até na crença para a vida mesmo, como, digamos, momentos de dificuldade, né, que todo mundo acaba passando na vida. Eu sempre acho que quem tem uma crença forte
digamos, esse caminho acaba sendo mais fácil, digamos, entre aspas, do que para quem não tem crença nenhuma, não? Eu sempre pensei assim, né? Eu falo, meu, por que não? Né? Deus, para mim, Deus sempre existiu, mas quando assim converso com amigos que são ateus ou coisa assim, aí eu fico pensando, por que não? Deus está aqui, ótimo, sabe? Então eu fico nessas, eu penso muito nisso, assim. Aliás, Então, eu mas aí sei. eu não sei responder ao certo, né? É uma coisa que para mim Deus sempre foi muito forte, então é meio complicado dizer o outro lado quando você não conhece, né? Eu sei que pode até não ser tão bem visto por quem é religioso, mas assim, na dúvida, né, Wafa? Na É dúvida, isso que eu vamos queria dizer. Na acreditar, dúvida, vamos acreditar em alguma sem coisa dúvida. que vai que depois eu sou julgado por isso. Na dúvida, a certeza, É, pelo que me parece, assim, de forma geral, não vai vir para quem não acredita, então. e tem tantos livros sagrados aí dizendo que sim, né? Por que que eu vou dizer que não, né? Tipo, Verdade, verdade. E um livro que você daria de sugestão para quem está acompanhando a gente hoje? já linkado ao assunto religião ou Corão, né? Na verdade, assim, o Corão eu leio todos os dias, porque é meu guia, minha conduta de vida, então eu gosto muito. Mas sem ser religião, eu tenho um de cabeceira, assim, que eu ganhei, assim, do nada, e eu amei a leitura de uma pessoa que eu nem imaginava que fosse me dar esse livro. Chamou O Segredo. Ah, sim, já. É um best-seller, acho que todo mundo Sim, conhece. sim. Mas, meu, eu acho fascinante como linka com Deus, né? E assim, eu leio, releio, leio, releio, leio, releio sempre esse livro, assim. Me faz voltar, sabe? Parece que me coloca num eixo, assim. Eu gosto bastante. E um filme? E filme, sei lá, depois que a gente vira mãe, assim, filme fica meio que em segundo plano, né? E eu sou mãe de um adolescente e uma autista, né? Mas quando eu assisto, eu procuro assistir lógico, né, de empreendedorismo. O último que eu assisti foi o da Nike, mas já tinha lido o livro também. Então eu assisti meio comparando com o livro, não vi muito sentido ali. Gostei mais do livro do que do filme. E aquele do McDonald's, né? Gosto muito do filme. Fome de Vencer, eu acho que é o nome, né? Sim, é É Fome de muito Poder, eu legal. acho que dele aqui pro Fome de Brasil, mas, Poder, mas você vê, eu não gravo direito o nome de filme. tem alguns pontos eu acho também diferente ali, digamos assim, transforma até o empreendedor meio num cara mau caráter no final. Eu não sei se a história é aquela exatamente, né? Mas como filme, realmente é um grande filme. E, assim, acho que tô começando a passar por essa experiência, Wafa. Minha princesinha tem 1 ano e 6 meses. Então, assim, já tô começando a me Então. preparar para só assistir filme de criança. Mas eu já tô percebendo que tem muito Toma. filme de criança aí bom, tá? Um outro que eu assisti que eu gostei também foi do Silvio Santos. Assisti a série lá no Star Plus, eu acho, ou no Disney. Um dos dois, tá? Passou. Bem interessante, porque é da minha fase de criança, né? Anos 80, anos 90 aí. Foi bem legal também. Gostei bastante. Recomendo assistir o Silvio Santos. Essa eu tô curiosa, essa eu não vi ainda. E, É, por é o último, Rei da TV o nome. O isso. Rei da É. TV. E por último, uma referência. Tem que dar duas, né? Eu acho que hoje é meu marido e meu irmão. Eu acho que são duas referências para mim hoje. O meu irmão também empreendedor, é família toda, né? Meus pais são libaneses e veio com esse DNA aí no sangue, que é empreender. Então, quando a gente tem algum receio, alguma coisa, eu sempre me volto para os dois, assim, e cada um com uma visão diferente de mundo, assim, eu tomo muito como referência para minha vida. Olha, legal. Eu faço essa pergunta todos os dias aqui no podcast, Wafa, mas eu sempre fico feliz, eu já compartilhei isso aqui, quando as pessoas compartilham alguém próximo, né? Porque na média a gente quer sempre compartilhar alguém que tá lá, digital influencer, alguém que já foi, digamos, muito gigante, muito distante. Quando tem pessoas ali do nosso lado que podem nos dar tantos ensinamentos, né? Se a gente prestar atenção e dar crédito para quem tá do lado, né? Exatamente. Exatamente. Concordo plenamente.
E, bom, para encerrar, eu quero só te agradecer o seu tempo. O tempo é a coisa mais preciosa do mundo, pessoal, hoje em dia. Muita gente pensa que é dinheiro, mas é tempo. Dinheiro a gente consegue novos tempos, não volta. Agradecer o tempo Mais uma aqui. coisa que eu falo, o tempo dedicado com uma boa intenção, que é para gerar conhecimento, que é para as pessoas terem uma melhor qualidade de vida, melhorarem nos seus trabalhos, não é perder tempo, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é algo maravilhoso e que a gente realmente precisa mostrar para as pessoas e poder ajudar, não mostrar no sentido de ego, né? Eu acho que o ego ele acaba entrando numa coisa ruim. Mas uma outra coisa que tem estudado muito é sobre ESG, porque é uma coisa também que eu penso muito no legado, né? Então, a gente vai morrer e tudo, o que a gente vai levar, né? Então, eu acho que o nosso trabalho, ele também é parte disso. Então, é uma coisa que eu quero muito poder inserir dentro do digital, que é a parte do ESG, que é a emergência climática, que é a parte de diversidade, que é a parte de governança de dados, que é a parte de segurança, né, das pessoas que hoje estão acessando a rede, que está tão perigosa ao mesmo tempo. Então, assim, quando a gente fala, quero ajudar alguém, né? A gente já pode começar fazendo isso no nosso trabalho e tem muita área. Ó, só no que eu falei aí, já tem aí uma meia dúzia de áreas aí que você pode acoplar ao que você faz hoje para ajudar alguém. Olha, perfeita mensagem, porque na verdade eu não entendo como muita gente, acho que poucas pessoas pensam nisso, no que vão deixar depois, né? Como se morrer acabou, mas sabe, eu acho tão importante o que vai ficar depois, né? O que você compartilhou. Vir para cá só para ganhar dinheiro, comer bem e, né? O que vai ficar depois, não? Eu acho que isso é uma mensagem importante, independente até da área que a pessoa está pensando em desenvolver e do que ela tem como prioridade de vida, né? E o islamismo também tem essa explicação, né? Então a gente fala que depois que a gente morre, então tudo que a gente fez para Deus, né, acabou. Fechou, né? Então, mas tem algumas coisas que a gente fala que é a conta corrente ativa, que continua, que é um filho que você deixa virtuoso, que nem no meu caso, que a gente faz 5 vezes por dia. Então, um filho que tá ali fazendo a oração todos os dias, aquilo conta para você, mesmo depois de você ter ido embora. Esse legado da informação, que às vezes isso influencia positivamente a vida de uma pessoa, e esse positivo continua contando para você, porque a pessoa está vivendo isso ainda na Terra. Então, assim, cara, quando a gente começa a pensar nisso, a gente fala assim, cara, Deus é muito maravilhoso, e aí a gente tem essa oportunidade também de deixar tudo isso aí rolando ainda, né? Acontecer uma árvore que a gente planta, que as futuras gerações vão usufruir, vão comer daquela árvore, e aí assim por diante. Olha, que legal, que legal. Eu tenho uma prepotência aqui sempre nos episódios, Rafa. Eu tenho muito pensamento de criar o círculo dos bons, sabe? Pode ser prepotência da minha parte, mas eu acho que tem muito influenciador digital aí que não deveria ser ouvido, tá trazendo uma mensagem que não tá fazendo bem para ninguém, sabe? Tá decepcionando e frustrando as pessoas. Fico feliz que trazer mais uma pessoa aqui, você aqui para participar do nosso podcast, que mais do que só a mensagem técnica, consegue trazer uma mensagem humana, né? De pensamento, de pensar além. Claro, o dinheiro é importante, eu não sou daqueles que falam que dinheiro não é importante, não. O dinheiro é muito importante para nossa vida. Mas que bom, fico feliz de você trazer essa mensagem humana também pra gente aqui. Obrigado, Rafa. Legal. Espero poder ter ajudado todos que estão nos ouvindo e quem vai nos ouvir ainda, né? Sim, vai ficar gravado. Os cortes, se você acompanhar os cortes, os trechos, olha, muita gente vai ouvir a gente aqui. E, bom, queria agradecer você também que está assistindo, acompanhando a gente aqui ao vivo, ou gravado, daqui a 5 anos. Então, assim, a UAFA trouxe várias mensagens que vão ser importantes daqui a um tempo, vai ser ainda importante. Então, assim, peço a você aquela força, pessoal, se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilhe a mensagem da UAFA, ela trouxe várias informações muito importantes para muito empreendedor por aí que está se decepcionando, que poderia dar um start ali e ter um novo resultado. Compartilhe essa mensagem. De novo, na descrição aqui, independente da plataforma, estão todas as redes sociais da UAFA, tá? Para você acompanhar, Instagram, vou deixar também da Orbital aqui também para você acompanhar um pouquinho do conteúdo, tá? E estou deixando também as minhas redes sociais do canal para você acompanhar os nossos conteúdos. Amanhã às 19 horas a gente vai conversar com o Bruno Biasson.
Ele é empreendedor da internet, fundador da Ocupa Digital, tem um canal dele, autoral, Bruno Briazon Empreendendo na Internet, e tem um case de sucesso, que é o Corte da Firma. Talvez muitos de vocês já tenham acompanhado, é o canal de cortes ali de comédia. Ele tem ofertado treinamentos. Hoje, nos últimos 2 anos, ele faturou ali R$250 mil. Então, assim, vai ser uma história bem curiosa e engraçada e vai compartilhar vários dos ensinamentos aqui com a gente, tá? Bom, de novo, brigadão, Afa. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Tenha uma excelente tarde para quem está acompanhando a gente do Brasil e excelente final de noite aí para quem está acompanhando de Portugal. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Olá pessoal, sou Fábio Ferrolho, engenheiro de alimentos, vivo em Lisboa desde 2018 e vou estar com o Renato, vou ter a alegria de estar com o Renato dia 21 de junho, às 18h30 do Brasil, às 22h30 de Portugal, falando sobre o fantástico mundo dos aromas, falando sobre inovação na indústria de alimentos e bebidas, falando sobre imigração, sobre diferentes culturas, enfim, sobre adaptação e muito mais. Vai ser um prazer contar com a presença de todos vocês para a gente estar lá nesse encontro e conversar, trocar ideia e aprender uns com os outros, tá bom? Um grande abraço, obrigado pelo convite, Renato, nos vemos lá e eu aguardo vocês lá e será um prazer. Um grande abraço. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that. Olá pessoal, sou Fábio Ferrolho, engenheiro de alimentos, vivo em Lisboa desde 2018 e vou estar com o Renato, vou ter a alegria de estar com o Renato dia 21 de junho, às 18h30 do Brasil, às 22h30 de Portugal, falando sobre o fantástico mundo dos aromas.